Está começando mais um Margens da Palavra, o podcast sobre literatura e outros temperos da Bahia. Eu sou a Edma de Góes e aqui ao meu lado está a minha parceira Luciana Moreno e hoje a gente tem um encontro com um tema muito especial e que é muito a cara da Bahia. O que você acha, Luciana? Eu considero o tema de hoje fundamental para pensar a literatura produzida na Bahia. Primeiro porque o tema amplia uma discussão nossa em torno do que é repertório de leitura dos autores, né? Geralmente, a gente só associa a nossa história de leitura à leitura da palavra escrita e também a romances volumosos de autores legitimados pela crítica, pela escola e pela universidade. Mas muitas vezes a gente se esquece que a nossa leitura, ela é composta a partir da leitura de mundo e feita por tipos outros diversos de textos, como textos orais, visuais, esses textos que circulam no nosso cotidiano, não é isso, Edma? Perfeito, Luciana. Você usou aí uma expressão para mim chave, né? Nossa leitura de mundo. Então, a nossa leitura de mundo, ela é composta por esses vários tipos de repertório que vão coabitar com a gente. E que muitas vezes aparece também em lugares que não são oficiais, que não estão na escola, que não saem de uma biblioteca, não saem da universidade, mas que compõem essa nossa trajetória. Bom, mas antes da gente lançar o assunto propriamente e receber o nosso convidado, eu quero fazer um comentário que é sobre a nossa identidade visual. Nós não tivemos a oportunidade de falar no primeiro programa porque ela ainda não estava pronta quando nós gravamos. E fomos surpreendidos, eu pelo menos fui surpreendida com o resultado, fiquei muito feliz. O designer gráfico que trabalhou com a gente foi o Tarcísio Bezerra Filho. E me parece que ele captou como ninguém a ideia que a gente tinha e foi além do que a gente esperava, na verdade. A partir do conceito de topografia que ele trouxe para as imagens. Tanto de vitrine quanto as que vão sendo alteradas mês a mês, conforme os episódios serão gravados aqui. Então, a partir dessa ideia de topografia, a gente começou a pensar em questões que não estavam no jogo, mas que tem a ver com o que a gente quer imprimir nesse podcast, que é apresentar diferentes perspectivas para os ouvintes, mostrar autores pouco conhecidos com autores conhecidos, mostrar diferentes formas de se fazer literatura contemporânea da Bahia para todo o Brasil. O que você achou? Rapaz, eu gostei bastante, né? Por nada não, como se diz em bom baianês, Tarcísio brocou, porque a ideia do Margens é essa mesmo, né? É compreender uma geografia literária da Bahia. E a gente faz isso pensando a partir de muitos ângulos, perspectivas. A gente quer enxergar o Estado para além do centro, mas sem desprezar que as margens estão sempre lá, né? Dialogando com esse centro. E vice-versa também, porque o centro, ele só é definido a partir dos territórios em que ele está margeando. E também uma outra coisa que eu acho que é bastante comum nos nossos diálogos é tentar renovar essa história do que é mesmo centro e do que é mesmo margem. Pensando no geógrafo lá de Macaúbas, território da Chapada Diamantina, aqui na Bahia, o Milton Santos, ele diz que as noções de tempo e espaço são relativas a cada coletividade e essas criações e modos de transmissão dos significados vão fazer nascer outros valores próprios e responsáveis por elaboração de alguns tipos legítimos de sociabilidade que não necessariamente estejam no que se configurou como centro, né? O assunto de hoje são as narrativas dos blocos afro e eu vou acrescentar os afoxés ao título desse programa, né? Quer dizer, as narrativas dos blocos afro e dos afoxés e sua influência para a formação leitora de muitos escritores baianos contemporâneos. Ou, dizendo de outra maneira, como as letras das canções, na nossa visão, uma possibilidade expandida de pensar o que a gente considera como literário, fazem parte da formação do escritor enquanto leitor. Uma breve pesquisa, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, encontramos não mais que 10 trabalhos sobre os blocos afro da Bahia e, em um número menor, casos no Recife e em São Luís do Maranhão. O mais recente desses trabalhos, de 2017, é o do Chico Assis, com o título Pra Te Lembrar do Badauê. Mas, 10 anos antes, Jovina de Souza, que também é escritora,
fez a dissertação E lê aí, que bloco é esse? Respostas a Paulinho Camafeu. Nesse trabalho, a Jovina analisou as letras de um dos blocos mais conhecidos de todo o país, produzidos entre 1989 e 2004, e alerta também para a sua importância, uma vez que os relatos cantados pelo bloco são praticamente ausentes do discurso oficial. O trabalho de Jovina, assim como o do Chico Assis e de outros pesquisadores, ajudam a incluir os afrodescendentes nos relatos sobre nação. E aqui eu estou falando nação bem entre aspas, porque a gente sabe que é um conceito muito problemático no Brasil de 2020. Saindo um pouco do terreno acadêmico e pensando na produção literária no contexto local, é inevitável pensarmos como muitas dessas narrativas cantadas pelos blocos afro e pelos afoxés fazem às vezes de livro de história e compõem o repertório de leitura de muitos escritores e escritoras. Bom, mas para contar um pouco dessa história, a gente precisa fazer um recuo no tempo e apresentar para vocês um bairro de Salvador chamado Engenho Velho de Brotas, uma região tida como um verdadeiro celeiro cultural na capital baiana. Isso porque, como lembra o Chico Assis, lá, oralidade e vivência com os mais velhos e com culturas de outras regiões do estado propiciam uma formação cultural autodidata. No Engenho Velho, para citar exemplo, há o registro do primeiro afoxé chamado Congos da África, ainda na primeira metade do século XX, e amplamente fotografado pelo francês Pierre Verger, que foi morador do bairro até o seu falecimento em 1996. Também moraram no Engenho Velho de Brotas o poeta Castro Alves e o mestre Bimba, que é considerado o criador da capoeira regional. Pois bem, o nosso convidado de hoje, ele é morador desse bairro há 16 anos, muito embora tenha nascido no Alto do Saldanha e crescido na ladeira Cruz da Redenção, Brotas, hoje Candial. E o nosso convidado de hoje é o escritor e compositor Landê Onaualê. Landê é historiador, escritor, compositor e educador. Desde 1996, é presença marcante na série Cadernos Negros, tanto nos volumes de poemas quanto naqueles voltados para a ficção, o que a gente chama de narrativas curtas, né? E trata do universo social brasileiro e baiano a partir de uma abordagem racial. Em 2003, depois seu livro de contos 7 Diásporas Íntimas, e esse foi adotado em 2012 pelo Programa Nacional Biblioteca na Escola, do MEC, para uso no ensino médio de toda a rede pública do país. No ano passado, publicou o livro Pretices e Milongas. Landê compôs canções para o bloco afro Malê de Balê e é um dos criadores do projeto Quartinhas de Aruá, atividade que visa estimular o surgimento local de novos escritores e valorizar a literatura feita por negros no Brasil, na África ou na diáspora. Quero ver você passar por aqui. Landê, então, em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi um nome pensado de primeira para esse tema e a gente está muito feliz que você topou passar esse tempo aqui conversando com a gente. E durante a apresentação, eu terminei falando um pouco de alguns lugares que são culturalmente importantes em Salvador. Brotas, o Engenho Velho de Brotas, rapidamente a citação ao Candial, já que houve essa mudança, né, geográfica aí nessa região onde você cresceu. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho dessas memórias, dessas lembranças que você tem desses lugares por onde você passou, relacionando com as narrativas que você ouvia. Bom, obrigado, né, pelo convite, né, professoras, né. Então, eu acho que essa coisa do repertório leitor, pensando em como eu conduzo o que escrevo, o que penso hoje, de alguns anos para cá, esses lugares, né, ainda não pulsam em mim, esses lugares de origem meu, ainda não pulsam em mim do ponto de vista de narrativas memorialistas, né, das minhas memórias, ainda os abordo pouco, no sentido de descrever experiências, digamos, um tanto quanto biográficas. Mas, sem dúvida, que esses lugares me marcaram e me abasteceram com os elementos
que, posteriormente, quando uma consciência negra vai se desenvolvendo, ela negra é a consciência no sentido, inclusive, corporal, gestual, de preferências, de estética, o meu pensamento volta lá, naqueles lugares, o meu sentimento volta naqueles lugares, e aí, a partir do que eu vivi, eu reelaboro as minhas vivências, os meus aprendizados e trago em forma, no sentido da literatura, né? Trago em forma literária, em forma de arte, enfim. Né? Este livro, inclusive, o Petices e Milongas, o meu último livro de poemas, ele é meio que uma coxa, que um panorama, né? Dessas minhas vivências, desses meus aprendizados e tal. E, para resumir, de certo modo, isso, né? Resumir e depois a gente ampliar na conversa, isso que eu estou tentando falar aqui, eu vou ler o primeiro parágrafo do agradecimento no meu primeiro livro de poemas. Está lá. Como eu escrevi numa antologia, o humor dos meus irmãos, a rua nua e crua do movimento negro, as eternas lições do candomblé e da capoeira angola e o Afri-Carnaval de Salvador são os meus mais importantes referenciais de identidade. Esse episódio é um episódio dedicado a pensar nisso que, para nós, de certa forma, foi inusitado ouvir escritores baianos como Hamilton Borges fazer essa fala de que o grande repertório leitor dele é Buzinga, Milton, Moa do Catendê, Jovina Souza, né? Faz essa que são explicando para os ouvintes que são pessoas do movimento negro e que são pessoas que também escrevem literatura e algumas que também passam por esses blocos e referendam, né, esses outros repertórios para além do livro, né, da palavra escrita. Então aí eu queria que você pegasse esse gancho aí dos afrocarnavais e de como que isso se constitui como seu repertório leitor, a importância disso para a sua literatura. A gente quer ouvir um pouco isso. Num certo sentido, eu penso que os escritores e escritoras, mesmo esses que são dessa literatura brancocêntrica, né, hegemônica, no nosso país, e que se coloca como uma literatura universal, enquanto a nossa literatura são particulares, né? Porque cabe ao branco, segundo o pressuposto do racismo, cabe ao branco sentir o que o universo sente, e cabe ao negro só sentir o que o negro sente. Mas, obviamente que todo preconceito ou ideologia de dominação, quando você olha mais de perto, não se sustenta com breves argumentos, você desmontaria aquilo. Não fosse a capacidade dessas narrativas, né, dessas ideologias, de apanhar a alma das pessoas por uma outra dimensão que não apenas a da compreensão lógica. E por que eu fiz isso? Eu falo isso? Porque eu acho que esses repertórios de manifestação popular, de festa religiosa, de carnaval, esses repertórios também são base para esses escritores canônicos desse cânone eurocêntrico. Apenas quando a gente faz isso, parece aos olhos academicistas ou brancocêntricos, parece exótico, mas é uma coisa absolutamente natural. Então, porque é outra dimensão, talvez, do que é autorizado para os brancos e do que exatamente é desautorizado para os negros. Exatamente. Seria mais ou menos. Ou seja, como o nosso universo religioso e festivo, né? Ele é visto como algo exótico, limitado, do negro, que serve para o negro e não serve para orientar o universo. Então, isso é visto como uma coisa, enfim, exótica. Enfim, ele se baseia... Mas isso acontece. Então,
no nosso caso também isso aconteceu, né? Ou seja, no meu caso, então... Eu ia te perguntar se é assim que nasce o compositor, a partir desse envolvimento físico com que você ouvia e com que você... Eu acho que é assim Isso que nasce... você relata da dança, né? Eu o compositor nasce em primeiro lugar, enfim. Eu acho que é assim que nasce o compositor e é a partir daí que se redefine o escritor. O escritor, assim, há uma percepção de mundo minha antes dos meus processos mais intensos de conscientização negra, que envolve o movimento negro unificado, o movimento negro em geral, né, de um cunho mais reivindicatório, mas envolve também e ao mesmo tempo o meu encanto e a minha entrada nesse universo do Afro-Carnaval de Salvador. Então, o meu primeiro bloco que eu saí foi o Filho de Gandhi, em 81, com 15 anos, 16 anos, e o Ilê sempre na minha mira, sempre encantado e tal. Então, esse universo é como se eu viesse sendo preparado, né? O candomblé de Dona Mariazinha, do Oxum, que era parede meia com o meu quarto, vamos dizer assim. Os grupos de samba, ou de sambão, como chamavam da época, que eu e meus primos fazíamos, né? Então tínhamos instrumento, participávamos de lavagem do largo da Redenção, íamos para a ilha com os nossos instrumentos e tocar. Então, esse universo do samba, né, e da prática do samba sempre esteve muito presente na minha vida, né, na minha criação. Então, eu nasci e cresci com isso, né, com a coisa do samba em torno, né, e então tudo isso conforma minha estrutura, né, enquanto pessoa, enquanto estrutura e orienta a minha percepção estética, por exemplo. Então, é claro, e a estética envolve movimento, envolve cor, envolve forma, envolve ritmo. E queiro eu, né, acredito que na minha literatura essas coisas vazam de um modo mais intenso ou menos intenso, aquilo ali, mas pelo menos é o que eu pretendo que seja. Né? Eu não pretendo trair-me, né? Então eu pretendo honrar e ser fiel a isso. Então, quando os textos de análise crítica do racismo e relações raciais no Brasil vão acontecendo de um modo mais intenso, os primeiros textos a falar disso estão nas canções dos blocos afros. Então, a própria canção, né, de Paulinho Camafeu, que bloco é esse, eu quero saber, né? Branco, se você soubesse o valor que preto tem, então tu tomava banho de piche, ficava preto também, né? E sobretudo as canções do Ilhaê, do ano do decênio, né? O que a gente na história do samba na Bahia, né? É preciso que isso seja visto como a história do samba na Bahia, portanto no Brasil também, aonde para muitos... Que é o quê? 88? 84. 84? 74, 84. Que é o ano que, para muitas pessoas, para mim inclusive, onde se compõe das canções mais belas que se teve no repertório dos blocos afros. Então, essas canções, esse olhar crítico sobre as relações raciais no Brasil, né, as minhas memórias mais remotas são das canções dos blocos afros. Né? Essa própria canção que eu falei de Camafeu, né? Tem uma canção, acho que é de Haroldo Me Trate Bem, esse é o nome dele, né? Uma canção antiga do Ilê que diz: segunda-feira foi pra praia da Ribeira, tomou sol a semana inteira para poder se bronzear, pensando até que a pele ficava escura. Negro é beleza pura e você vem assim cantar. Diga, senhor, senhor, não adiantou. Toma banho de piche pra ficar da nossa cor. Diga, senhor. Então, essa canção, ela me aponta para duas direções, né? A crítica a uma cultura racista, a uma elite branca, etc e tal, mas ela aponta também para uma faixa média de pessoas, média em termos econômicos e sociais, que não são brancas, que são os clarinhos, né,
da nossa sociedade, né? De bairros como IAPI, Santa Mônica e outros bairros, Brotas, inclusive. Então, ela aponta para uma crítica, porque não é a elite branca da Graça que vai tomar banho de sol na Ribeira. Na Ribeira. Então, essa canção, ela para mim, ela é um referencial muito importante nessa crítica das relações raciais, porque ela aponta para essas outras camadas de preconceito, ou camadas sociais, onde o preconceito racial, o racismo graça, né, se espalha, que não é necessariamente a elite. Então, você veja que percepção e que eu acho crítica disso. Você já apontou algumas referências, mas eu queria ouvir mais nomes, porque também há uma sensação contemporânea de algum apagamento dessa história, né? Eu quero aproveitar, não sei bem, agora se é uma pergunta, seria uma pergunta, agora acho que vai ser um comentário. Você falou que tem essa relação da canção, do movimento negro, dos blocos, é muito natural e que fora, talvez, daqui seja visto, né, como exótico. Por outro lado, o que a gente percebeu na pesquisa para esse episódio é que as fontes ainda são muito restritas. Me parece que tem uma história que é conhecida aqui e que talvez não esteja sendo valorizado como deveria em outros espaços. E aí, aqui eu estou pensando numa relação, por exemplo, do hip hop com certa produção de São Paulo. Parece que lá já é mais óbvio para o leitor não especializado, né, essa transição ou essa influência que tem do hip hop para determinados gêneros que são produzidos. Eu acho que parte disso, parte da responsabilidade disso é minha, inclusive. Ou seja, no sentido de que eu devo me referir. Quando entrevisto, quando falo, quando sou entrevistado, falo, né? Ou em conversas, eu deixo, ou na rede social e tal. Vez por outra, eu pontuo essa influência. Mas, certamente, que eu me cobro que isso aconteça de um modo mais sistemático na minha obra. Né? Então, parte é minha e é dos escritores e autores que têm isso como referência, mas, enfim, não lembram, a gente não lembra enquanto escreve sempre, né? Até porque, que é natural, como você falou. Obviamente que, embora eu pegue o meu quinhão de responsabilidade, não é mais minha. Ou seja, isso é um fato social, histórico, Sim. Isso deve ser abordado e buscado pelos organismos da educação, por exemplo, pela categoria de professores, pela literatura, pelas academias e tal. Então, mas eu, né, pego a minha parte, porque, enfim, eu sempre acho que a gente tem que assumir a parte que nos cabe nesses processos. Quando você faz esse comparativo com o São Paulo, eu acho que é um tanto com o hip hop lá, eu acho que é interessante porque Salvador, a Bahia, é meio que, em certo sentido, ela é meio que o retrato do Brasil, no sentido da opressão racial, né? Do racismo estrutural, de como esse racismo funciona entre nós. E por que eu falo isso? Eu penso que uma das razões que os blocos afros, as canções de blocos afros, não são ou não continuaram como uma referência potente, é justamente porque um mercado e um sistema capitalista e racista viu nessas canções também um potencial revolucionário, um potencial inquietador, libertário. E, né, a indústria de massa, né, caiu em cima disso, né, e conseguiu, ao longo dos anos, né, apagar essa perspectiva crítica, ou profundamente crítica, que existia em muitas canções de blocos afros. Né? E aí os blocos como um todo, também em função de suas demandas econômicas, né? E foram, eu acho que, privilegiando outras narrativas, outros temas, né? Para também se valer, e
e usufruir de toda a riqueza, né, a riqueza financeira e de capital que a nossa música proporcionou. Ou seja, a música da Bahia, a música de carnaval, a música que ganhou o mercado fonográfico, né, que não sei se revolucionou, mas que interferiu muito positivamente do ponto de vista financeiro no mercado fonográfico nos últimos 30 anos, ela tem base nos blocos afros, seja em função rítmica ou temática, ou dos autores que eram compositores de blocos afros e que se tornaram grandes autores, grandes compositores, né? Autores de canções que foram dar a base para artistas que hoje são, né, muito conhecidas como cantoras de axé, por exemplo. E eu queria só fazer um adendo já que você está falando disso, né? Eu vi uma referência de que um dos diferenciais, por assim dizer, do Badawi é que ele teria contribuído, ele teria feito a eletrificação do Ijexá, que de onde sairia, de onde viria, talvez, a criação do Axé Music. Então, ou seja, não é só a questão da letra, a forma do Axé Music, ela é herdeira, embora ela não diga quem é o pai e a mãe da criança, né? Ela é herdeira desse percurso, né? Isso, então eu acho que pensando Bahia e São Paulo, por exemplo, nesses termos, né, de canções do hip hop e tal, eu diria que se conseguiu domar, né? Eu lembro que uma vez, Abdias do Nascimento, alguém perguntou a ele sobre alguma coisa sobre baianidade, ele falou assim: eu não trabalho com o conceito de baianidade, porque para mim o conceito de baianidade é um conceito de subserviência. E eu achei própria, embora ele fosse criticado por muita gente, né, a inteligência branca baiana subiu nos tamancos e tal, mas era preciso considerar sobre que perspectiva Abdias falava aquilo. Então, eu trago isso agora porque eu penso que essa indústria cultural de massa conseguiu domar, né, aprisionar, de certo modo, ou desviar esse potencial do cancioneiro de blocos afro, do cancioneiro crítico de blocos afro, como não conseguiu em relação ao hip hop em São Paulo. Então, eu acho que o hip hop, né, conseguiu se preservar globalmente como uma força, né, crítica e tal, mais do que a gente conseguiu aqui. Não estou dizendo, obviamente, que não hajam ainda canções, ou que não continuaram havendo canções no seio no repertório dos blocos afros, de crítica social, política e tal. Sim, mas é inegável que isso foi, de certo modo, abafado por toda a projeção de uma outra música, né? Ou seja, que passou a ser as canções que passaram a identificar a Bahia. Não era mais uma canção como uma narrativa como Deus e divindade infinita do universo, né? Não era mais isso. Não era mais uma canção como aquela de Itamar Tropicália, do Senegal, por exemplo. Ou não era mais uma canção como a de Boboco sobre Gana, entendeu? Então não eram mais essas canções que eram as canções projetadas como representações de uma música negra que se fazia na Bahia. O Bacaxu do Blues é um rapper, né, que lançado há um tempo, mas que em 2019 parece que foi o ano dele, né? Ele tem uma canção chamada Bluesman, que ele diz assim, não nesses termos, né? Mas basicamente o conteúdo é: tudo que foi do preto foi demonizado enquanto origem, e depois, quando apropriado pelo branco, virou algo para ser celebrado ou se transformou em algo relativo ao sistema nacional. Minha impressão, né, com as canções dos blocos afro, talvez, e a relação com a Axé Music, de repente é isso, né? De que, também não sei se é uma pergunta ou um comentário, de que me parece que há uma apropriação do que a gente tem chamado de cultura popular na Bahia, que é a cultura negra, né? E depois essa apropriação, quando a indústria cultural ela transforma em produto de mercado, ela esvazia toda essa relação. A exemplo da canção da Daniela Mercury, né?
Quando a gente ouve A Cor dessa Cidade Sou Eu, a gente imagina que a cor da cidade seja a de Daniela Mercury, enquanto que quem compõe a música não está fazendo essa referência, né? Está pensando que a cor da cidade são as populações negras da Bahia, de Salvador, sobretudo, né? Tudo que era preto e precisou ficar branco para ser aceito, eu estou chamando de blues. Jesus é blues. Acho que né? Tentando ser um pouco, né, mais preciso com as que até eu estou errando também. Mas essa frase dessa canção, de Baco X Blues, me chamou muito a atenção, me marcou, né? No clipe, assisti o clipe, ouvi o disco e essa frase, acho que isso, retrata bem o que a gente está falando, porque, inclusive, esse momento, que a canção também é de um autor negro, né? Sim. A Cor dessa Cidade Sou Eu, Totti Gira, é um ponto de virada aquele momento, eu acho. Né? É um outro marco, eu penso, né? Isso aí foi na década de 90, começo de 90. Eu acho que tem um marco nesse sentido da diluição, né, da nossa música ou desse avanço de uma indústria cultural para diluir o nosso potencial, né, o nosso potencial civilizador, inclusive das massas negras. Eu acho que um ponto está lá no final da década de 80, né, quando surgem artistas como Luiz Caldas, por exemplo, né, que por ironia do destino, né, ironia perversa do destino, ele compõe com o próprio Paulinho Camafeu a canção que eu acho que é a antítese de Que Bloco é Esse? De Paulinho Camafeu. A ironia está aí, né? Paulinho Camafeu foi autor de Que Bloco é Esse? Né? Ou é o autor, vamos dizer assim, mesmo já não estando aqui. E ele é o autor de Fricote com Luiz Caldas, né? Que é aquela música com aquele potencial de estímulo ao racismo e à agressão à mulher negra tremendo, né? Que eu próprio presenciei na Estação da Lapa, né? Uns meninos que por acaso, Fernando Picolé, eu acho, que por acaso não eram claros, por acaso, porque a maioria eram negros, e uma menina passou para pegar o ônibus e os meninos gritaram e ficaram sorrindo. Pega ela aí, né, com o cabelo duro e tal. Então, assim, eu acho que um momento é esse, quando surgem esses primeiros compositores, como Luiz Caldas, Sarajane e tal, momento de virada e de atenuação, né, do nosso potencial. O outro é quando, na década de 90, quando essa projeção de artistas do carnaval novos, né, Daniela e outros, abraçam canções dos blocos afros e aí jogam para o mainstream, né, ou seja, para o mundo como um todo. Então, mas, enfim, acho que por isso também fica mais difícil que autores contemporâneos, autores e autoras contemporâneas se valham desse repertório, né, que eu e a Milton, por exemplo, a Milton Borges, a gente cita quase sempre quando nos encontramos. É muito bom falar sobre isso, porque há esse hiato, né? Então, né, e há também uma série de outras influências musicais, isso aí eu reconheço, mas essa canção que nos serviu de base, eu creio que ela já não tem um espaço que precisaria ter para que tivesse esse tipo de influência. Quando a gente vai para Pretices e Milongas, a gente encontra também uma estrutura que eu estou chamando aqui de poema, eu não sei nem se você... E poderia chamar de conto também, de repente, né? Mas que são curtinhos e que trazem essa luminosidade sobre o que a gente vê todo dia, um olhar diferenciado sobre aquele evento do cotidiano. Só que você já vai dizer que a sua inspiração não tem nada a ver com essa coisa da rede, né? Da velocidade desse leitor contemporâneo. Tem a ver com uma coisa da tradição, que são os ditos falados pela boca das mais velhas, sobretudo da tua mãe. Então, a gente ficou pensando, né, sobre essa questão da tradição e do contemporâneo.
como é que eles dialogam, se é que eles dialogam, como é que você vê esse aparente binômio entre passado e presente aí na sua literatura. Pronto. Eu queria responder isso começando, voltando um pouquinho em uma pergunta que você fez e que ela fez. Eu vou ser breve. A sua foi referências, né? Autoras e autoras. E assim, a maioria homem, né? Tem Rita Mota, que foi uma compositora que compôs para o Ilê, né? Nega também, que era uma parente de santo minha, que também foi rainha do Ilê, compôs para o Ilê, mas em geral são homens. E por que eu volto? Porque tem dois compositores que eu, né, mencionaria aqui também, que é Suca, que ainda está vivo aqui, está vivo aí, está entre nós, da minha idade, eu acho, um pouco mais novo talvez. Suca é um dos mais refinados compositores, né, de blocos afros, né? Eu e muitas outras pessoas, né, considerávamos Buziga um outro autor, né? Buziga, eu costumo dizer que é uma pessoa que com uma música me civilizou, não me informou apenas. Justamente uma canção daquele ano do decênio a que eu me referi, em que o tema do Ilê foi Angola. Então, Buziga tem uma canção que ele diz: Ginga, o Ilê apresenta a cultura de Angola, ultrapassando os limites da conscientização, unificando a dor que envolve toda a raça negra. A mente fortalece, o corpo sente a sensação. Mergulha na história de Angola, o Ilê. E fala sobre Ginga, Miba, Angola, que Luange, depois de reviver as leis de Temba Lumumba, adotando uma criança só para sacrificar. Onde adere a violência e crueldade, Deus a Ginga de Angola, a religião nativa em Angola é Umbanda e no Brasil é o Candomblé. Diogo, Quimbundo, Kikongo são línguas de lá, renascendo dentro do corpo dos negros do Ilê. Em forma de expressão divina, o Ilê vem mostrar. E mudeira a tradição, katana já é facão. Muxixi que faz o fogo e a mulemba, o ariaxé de Angola, de Angola. Mas enfim, eu e muitos outros, né, que achávamos Buziga, para voltar os outros dois da outro autor, o maior compositor, né, ele, Buziga. E aí eu já vou atualizando, né, que Suca é mais recente, né, embora começou cedo. Então Suca é autor de versos como olha, este som latino vem lá de Cuba, onde para ter direito nada nos custa, não. Né? Foi a música do Olodum que ele fez há muitos anos atrás. Ou também na canção Ilê de Luz, onde tem o verso que muita gente conhece: me disse que sou ridículo, me disse que sou ridículo, aos teus olhos sou mal visto, diz até tem uma índole, mas no fundo tu me achas bonito, lindo. Então, esses dois autores, entre outros tantos que eu já citei aqui, assim, Suca traz esse refinamento. E Buziga, enfim, é uma entidade, né? Está em outro plano. Agora está mais entidade ainda, inclusive. Então, é por isso que essas coisas me marcam e me constroem antes de eu decidir optar por uma carreira literária. E aí essas coisas vêm vindo depois, né? E espero que continuem a sair. E você fala do afoxé, pergunta sobre o afoxé e a influência do afoxé, né? A marcação do afoxé, a marcação do ijexá, da música, da dança, né? Eu acredito que isso acaba vazando também no que eu escrevo, né? E outros ritmos que eu vim descobrir depois, quando na prática da capoeira Angola e na inserção no candomblé de Angola, né? E o Pretistas e Milongas,
por exemplo, tem um poema do poetista que é Poço Calunga, que é a coisa do infinito, né? As pessoas dizem que é o mistério, né? As pessoas mais velhas falam Orixá é Poço Calunga, né? E aí mistura tradições linguísticas distintas, porque Orixá é Yorubá e Calunga é Banto, né? É da área do Angola, do Candomblé de Angola. E tem um poema chamado Poço Calunga que eu falo: Candomblé, blém, blém, o meu verso Congo vem no passo de Aruanda. Candomblé, blém, blém, todo barco é jeito, vai no fundo e não afunda. Candomblé, blém, blém, Ilê Femilonga, Orixá Poço Calunga. Candomblé, blém, blém, o meu verso Congo vem no passo de Aruanda. Candomblé, blém, blém, todo barco é jeito, vai no fundo e não afunda. Candomblé, blém, blém, Ilê Femilonga, Orixá Poço Calunga. Quer dizer, eu estou cantando o poema, mas ele não é cantado, né? Enfim, é um poema. E esse poema, ele é dedicado a Tiano Poço, que é um percussionista cubano, que tem uma música que tem esse refrão, que nós ouvimos aqui no Brasil pela timbalada. Mas o compositor desse refrão é Tiano Poço, que é uma música da década de 30, 40, que é blém, 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 blém. E aí a timbalada pega isso, e no poema eu brinco com candomblé, blém, blém, que era um modo também que eu usava para ensinar os meninos a tocarem este toque chamado congo no candomblé. Candomblé bateu, para não errarem o compasso. Daí é que é desses lugares, dessas marcações, desses rítmicos, que eu acredito que vêm os poemas que estão em pretistas e milongas. Embora dialoguem desse ponto de vista formal com essa coisa do verso curto e tal, mas se expressar através de coisas curtas é algo que nós já fazemos há séculos. E é por isso que eu digo que é aí nessas, por exemplo, nos ditos, né, nos adágios, ou por exemplo o que eu chamo de formas poético-musicais, que são os corridos de capoeira, que são as cantigas de santo, de inquice, de orixá, as cantigas de caboclo. Você tem uma cantiga que diz: caboclo é a luz do mato, caboclo é a luz do mato, é um verso. Mas lhe coloca num lugar poético, né? Caboclo é a luz do mato. Vá pensar sobre isso, né? Ou indo para a capoeira, você tem, por exemplo, vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou. A manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô. Quer dizer, 3, 2, sei lá quantos poucos versos tem isso, não me ocorre agora, mas enfim, o que é que nessa síntese está uma série de coisas ditas aí. Então é por isso que, né, meio que como me reconhecendo depositário dessas tradições e também reconhecendo a nossa eterna dívida, a minha eterna dívida com isso, e a naturalidade, porque é como eu digo, eu não escrevo para divergir. Não escrevo para divergir. Eu não escrevo porque estou à margem, eu escrevo do centro de mim. Então a minha literatura, eu considero que ela está no centro, não está na margem, com todo respeito a uma outra visão e concepção, obviamente. Também eu não escrevo para divergir, eu escrevo para me expressar as nossas memórias. Se parte dessas memórias com as quais eu me expresso, ou a partir das quais eu me expresso, divergem de algo, aí é uma consequência, né? Mas não está nas intenções primeiras. Né? Eu não escrevo um poema cafuné, por exemplo, ou um poema Alá Oluquemi, desse livro, né? Porque Zezé Oluquemi é um artista, né, gráfico daqui e tal, ele é um bocado de coisa, na verdade, né? Então tem um poema que é Alá Oluquemi, que diz: reentrâncias macias, escuras saliências, as tuas gostosas dobras que me põem em reverência. Eu não quero defender nada de plus size, nada disso, eu só gosto disso e P, final. De Angola, o Ilê. Landê, então a gente falou aqui um pouco dessa influência das canções para a formação do escritor,
para a formação da sua leitura de mundo, mas eu queria que você comentasse como essas canções elas poderiam, em algum caso, serem utilizadas também pelo ouvinte em geral, e que muitas vezes não foi, vou te dizer por quê. Porque tem muitas canções também dos anos 80, notadamente eu acho que dos anos 80, que as pessoas muitas vezes não entenderam por não ter informação a respeito. Então, por exemplo, a letra que fala do faraó, muita gente não entendeu a relação entre África, por mais absurda que seja, África, Egito e Bahia, e Brasil. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho o que é que tem de histórico nessas canções e que muitas vezes elas não conseguiram ser entendidas por uma deficiência de formação mesmo dos ouvintes. Existe uma frase que circula muito hoje em dia, que é: a casa grande surta quando a senzala aprende a ler. A casa grande surta quando a senzala aprende a ler. E a tradição oral é texto. A musicalidade, a música é texto. As composições são textos. Então, quando né, a gente se exprime através do texto, né, já colocando um texto na rua e colocando a nossa verdade na rua, né, isso surpreende, indigna, enraivece e encanta também as pessoas. As mais diversas sensações. Quando o Egito, né, e antes mesmo do Olodum, e antes mesmo do Olodum, o Ilhaê, vem falando de reinos, narrando riquezas, poderes, tramas políticas, enfim, de uma história em África, muitas pessoas dizem, pô, isso em África existiu, né? E também quando o Olodum traz o Egito como tema, né? E as pessoas fazem essa pergunta que você disse, mas o que tem a ver Egito com África? Porque o Egito, as pessoas a maioria não sabiam onde ficavam exatamente, né? Ou seja, a própria África tem um estereótipo do que é a África, né? Do que é a África. Na África, ou seja, a gente se acostuma a achar que é lugar de escravizados, de escravos, né? De pobreza, de miséria, doença, que a história da gente é toda essa história de tem uma canção minha chamada Laureado que diz no começo: África, quem diria, no fim de tudo é lá que o mundo principia. Então, quando os blocos afros trazem isso, né, as pessoas se espantam. E no caso do Egito, particularmente, o espanto foi maior, porque assim, dado as referências positivas que se ouviam e que a gente ainda tinha em livro, né, mesmo na educação eurocêntrica, o Egito está lá. Então, dadas essas informações positivas que havia em torno do Egito, as pessoas, em geral, tinham a seguinte certeza: elas não sabiam onde o Egito era, mas elas sabiam onde o Egito não era, na África. Então, essa foi um dos baques, né, uma das coisas que levavam as pessoas a perguntar isso. E tanto no aspecto histórico, como em outros aspectos da nossa vida cotidiana, eram coisas narradas de um modo muito singelo, que as pessoas foram acostumadas a ver, inclusive por autores como Jorge Amado, como uma coisa exótica, como uma coisa selvagem. Por exemplo, quando o Muzenza canta num tema, que era o tema Dança de Iaú, né? O tema do bloco Muzenza, né? E aí ele diz, ele canta o bloco e canta uma frase que diz: Muzenza é uma dança, que chama de uma dança, é a dança que exprime sentimentos mais profundos, inexplicáveis, inconfundíveis. Então, o modo poético, sensível, como a gente vai tratando de nós mesmos nas canções, também surpreende as pessoas, em alguma medida, porque tratar sobre esses universos religiosos, por exemplo, o que nós tínhamos de exemplo escrito eram exemplos da literatura brancocêntrica, onde muitas vezes isso aparecia como um local de sentimentos, né, libidinosos, né, selvagens e tal. Então, eu acho que essa é uma outra contribuição fundamental, né, desse repertório dos blocos afros, e que, né, a gente
pode resgatar e continuar nesse processo de descoberta. Para a gente encerrar, se Já? você... Pois é, infelizmente, aqui com a dor no coração. Pois muitíssimo obrigada. Eu fico sempre sem palavra no final. Quero te agradecer por ter aceitado o convite. Agora vamos para o nosso segundo bloco. Olá, sou Carlos Vilarinho, escritor baiano, pensador das ruas, nascido em Salvador. Em casa, não tínhamos mais o lanche da tarde. Minha mãe, na sua costumeira tarefa de consertar o mundo, passou a fazer para nós uma espécie de pastel doce sem recheio. Era apenas uma massa frita, polvilhada de açúcar e canela em pó, chamada de cavaco. Mas até o mesmo tal cavaco, pouco tempo depois, passou a faltar. Descobri que na casa dos meus 9 vizinhos não rolava lanche vespertino. Talvez por isso eles costumassem subir nas mangueiras e arrancar mangas ainda verdes, que comiam com gosto passadas no açúcar. Logo também passei a adotar a manga verde como alternativa ao lanche cada vez mais escasso lá em casa. Ao contrário da impressão inicial que todos têm de minha mãe, por seu jeito calado e semblante pouco expressivo, ela é dona de um otimismo admirável e tem uma grande e encantadora paixão pela vida. O declínio que tivemos no nosso padrão de vida fez com que ela procurasse nos chamar a atenção para o aprendizado que as dificuldades nos ofereciam. O texto lido é de uma novela do escritor baiano Marcos Borgon, chama-se Pênalti Perdido. Olá, eu sou Kátia Borges, jornalista, poeta, professora universitária. Metempsicose 2.0. A criatura sem forma que a cidade é. Falam de artérias, de espinha dorsal e de cloaca. Falam de coração e de alma, o que talvez seja o vapor de neon daquele hotel de quinta no meio da ladeira, o que talvez seja a água negra de chuva e borra de asfalto e fuligem dos carros e mais, o que for acrescentado e derramado ao longo, rumo aos bueiros e também aos céus. O que pode ser o som de um violoncelo no 13º andar, o que pode ser os acordes de arrocha ecoando no vale, o que pode ser a sirene dos bombeiros, a sirene da polícia, o que pode ser a dor dos pobres do mundo, nos casebres, a dor feérica, sua fé intransitiva, seu panteão de santos e heróis. E a cada dia o pão de cada dia nos dai. Não nos negai o pão de cada dia. O que pode ser? A hecatombe nossa de cada dia. A hecatombe em videogame. O que pode ser o mar? O que pode ser o rio? O que pode ser o canal por onde ecoa o saldo das coisas? Pneus, garrafas, colchões. E houve uma vez um carrinho de bebê. Um bebê, um velho, um doente, um morto, um barco de palito de fósforo, a cingar a enchente. O que pode ser? A fúria dos anúncios, os carros anúncios, as roupas anúncios. O que pode ser o gato cagando na caixa de areia? O que pode ser? O cachorro magro sob a luz glacial de mercúrio? O que pode ser o boi de 1000 partes, o peixe de olhos de vidro, a galinha em plume na vitrine do açougue? O que pode ser? O presunto na vala, 10, 20, 30 mil buracos em seu corpo sangrado, no corpo daqueles que foram submetidos ao martírio. O que pode ser a piscina da cobertura? O que pode ser champanhe, vinho, cerveja, pinga, brilho, braise, doce, pedra? O que pode ser oxigênio, gás carbônico, o gás hilariante do coringa, o coringa que sempre há, sempre haverá, ele e seu duplo, o cavaleiro das trevas e seu duplo. Há sempre uma sombra projetada contra os flancos da noite. O que pode ser o dia de sol sem nuvens, o dia de nada, praticamente nada, além do verde intenso, do azul intenso e uma bossa nova, como no filme de David Lynch. O que pode ser o eterno domingo, o domingo que não terminou, o que foi congelado naquele instante em que o mar era assim, a única bandeira,
a tremular ao som da brisa, daquela brisa em contraponto com o sol mais quente em 1 século e meio. O que pode ser a festa? O que bem pode ser a festa? Com os corpos em pane da festa, o que pode ser o sexo selvagem, o sexo sem graça, o sexo tântrico, o sexo seguro, o sexo à beira do abismo, sobre o batente da janela, sobre a rua lá embaixo. O que pode ser? O que pode ser a ausência de sexo? O gozo de tudo que é tipo, noves fora, os fluidos e o frêmito do sexo. O que pode ser a dor de quem sente? O espasmo da carne, a inflamação e a floração da carne em todo canto, no quarto escuro, no beco sem saída, no alto do morro, na cama de hospital, na mesa do almoço, no banco da praça, no dia de sol. O que pode ser? O horror em meio às gôndolas do supermercado, aos bancos da igreja, aos anões de jardim. O que pode ser a escola repleta, o pátio na hora do recreio, as crianças que não foram à escola, as crianças que aprendem a pulso, na marra, na porrada. O que pode ser a estátua no centro do largo, as aleias do largo, os mendigos do largo. O que pode ser a rua infinita que vai de um ponto bem recôndito e miserável até a zona onde brilham as grifes. O que pode ser as mulheres e os homens, trans mulheres, trans homens, hipertrans, overtrans. O que pode ser um ônibus lotado, um ônibus vazio, um ônibus de tudo, pleno de tudo, deslizando pelos pântanos de quando chove, de quando chora um rio, desde o céu. O que pode ser um assalto no ônibus, 2 garotos na fissura no ônibus, um travesti cansado no ônibus, uma moça cansada no ônibus, um policial, a paisana, cansado no ônibus, um pipoco no ônibus, outro pipoco no ônibus, sangue e pânico no ônibus, um corpo, 2 corpos, 3 corpos assim. O que pode ser a cidade inteira concentrada, abduzida no ônibus que dispara sem rumo e sem sinal de trânsito. O que pode ser a fuga insana, o medo insano pelas ruas e avenidas, pelas curvas da orla do mar, pelo contorno do mar, até o fim de linha, bem, o fim da linha. Pode ser que ele pense em se render, pode ser que ele não, pode ser que ele faça do ônibus a fuga impossível, que ele lembre do filme de Hitchcock, se é que ele viu. Pode ser que ele apenas pense num sorvete vermelho, no sorvete como da canção, vermelho, vermelho, vermelho. Pode ser que ele seja um ET, e como o ET do filme de Steven Spielberg, ele voe sobre a cidade, a silhueta do ônibus contra a lua cheia, quando sobe o som e o cinema vem abaixo, num turbilhão de lágrimas, a caminho de casa. Nilson Galvão é o autor de Metapsicose 2.0. Ele é jornalista e poeta. Já lançou 3 livros. O primeiro livro dele foi lançado em 2009. Se chama Caixa Preta. O segundo, O Ocidente, foi lançado em 2012. E o terceiro, O Espiritismo segundo o Google Street View, foi lançado em 2017. Nilson Galvão é um poeta que vale a pena ser lido e conhecido por todo leitor que aprecia poesia, boa poesia. Chegamos ao terceiro e último bloco do Margens da Palavra e a gente já sente uma saudade. Neste mês, minha dica é festejar e conhecer mais e mais as canções de bloco afro, né? Os ensaios desses blocos. Então, para quem está fora de Salvador, a indicação é acessar via Facebook o programa A Voz dos Tambores com a Dailton Poesia. E para quem está na cidade, você tem uma semana inteira para se divertir. Tem ensaio do Cortejo Afro na segunda-feira, ensaio do Olodum na terça. Aos sábados a gente tem ensaio do Ileaê e também tem do Samba do Quilombo em Cajazeiras. E aos domingos a gente tem ensaio dos Filhos do Corim Efã e do Malê de Balê. Fala, Edma, o que broca nesse mês? A minha dica, Luciana, desse mês, ele é meio agradecimento e meio merchan. Eu indico aos ouvintes conhecerem o Suplemento Pernambuco. Depois que ouvirem aqui o nosso programa, o Pernambuco ele é um jornal mensal sobre literatura e questões do contemporâneo, produzido em Recife e com colaboração de todo o Brasil.
Então, a gente deixa os nossos agradecimentos, um abraço para o Igor e para o Carpegiani, que são os 2 editores. Bom, e eu comecei dizendo que seria uma dica agradecimento, porque o Suplemento Pernambuco é nosso parceiro institucional e tem ajudado a divulgar o nosso podcast nas suas redes sociais. Vale muito a pena conferir. Diga você, me diga. Esse foi o Margens da Palavra, produção e apresentação Edmond Góes e Luciana Moreno. Visitem nosso Instagram, o Twitter e não esqueçam de enviar os seus comentários e sugestões para o e-mail margensdapalavra@gmail.com e até a próxima. Esse podcast foi produzido por L Assessoria Podcast.